Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Hoje, dia 22 de setembro de 2020, terça-feira, 25ª semana do Tempo Comum, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa contextualização, nós vamos ver aqui que, em primeiro lugar, nós não devemos falar ou dizer aquilo que a Escritura não diz e não fala. Nesse texto, Jesus não quis falar mal da mãe dele, não quis chamar a atenção da bronca, nada disso. E como é que nós podemos afirmar isso que estamos dizendo? Pela própria Escritura. Então, eu selecionei alguns textos aqui. E diz assim: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas 1, 28. Bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1, 42. Donde me vem a graça de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Lucas 1, 43. Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Lucas 1, 48. E nós temos aí o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. E as Escrituras atestam que Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Baseando nisso, nós podemos afirmar aquilo que foi dito antes, no começo. Então, o que Jesus quis dizer nesta passagem? Que o cumprimento da palavra nos leva, ou nos eleva, ao grau de parentesco com Jesus. Ou seja, somos parentes de Jesus na ordem da graça e não da biologia. Um outro texto das Escrituras vai dizer assim: no alto da cruz, Jesus entrega sua mãe ao apóstolo João. Eis aí teu filho, diz a Maria. Eis aí tua mãe, diz a João. Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Vemos claramente a maternidade de Maria na ordem da graça. Também no Catecismo da Igreja Católica, partindo do parágrafo 499 e seguintes, eu vou aqui ler o 499, 500 e 501, mas seria bom que você pudesse ler os demais também, que são bastante esclarecedores. E diz assim: o aprofundamento da sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe violou, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a sempre virgem. A isto objeta-se por vezes a Escritura, que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, Mateus 13:55, são os filhos de uma Maria discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria, Mateus 28:1. Trata-se de parentes próximos de Jesus,
consoante uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Jesus é o Filho único de Maria, mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito entre uma multidão de irmãos. Romanos 8, 29. Isto é, entre os fiéis, em cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. Então nós vemos, pelas próprias escrituras, que todo o ataque à igreja, a Maria, é feito de maneira imprópria, porque também as escrituras elas não são feitas para que se ataquem as pessoas. Ela tem a intenção, as escrituras têm a intenção de Jesus Cristo, que é salvar toda a humanidade. Não a gente ficar se degladiando e querendo ser o mais forte, o mais inteligente, ou aquele que sabe mais sobre as escrituras. Fazendo isso, nós cometemos diversos erros, e erros que chegam a ser gravíssimos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus nos dê a graça de interpretarmos as Escrituras segundo o Espírito ao qual ela foi escrita, para sermos verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo ressuscitado. Que desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.